Fala, moteleiros e moteleiras! Estamos aqui de volta com a nossa live e hoje vamos falar sobre os indicadores de motel. Algo muito dificultoso hoje na vida dos moteleiros, não saber entender os indicadores, não saber como ajustar melhor, como aumentar os resultados. Então hoje eu estou aqui, moteleiros, para ajudar vocês a entender melhor os indicadores de motel, como entender o teu tipo de motel. Então se você aí, moteleiro, que não sabe como organizar, como entender o teu perfil de motel, como entender taxa de ocupação, como entender ticket médio, hoje eu vou te mostrar tudo isso e muito mais na nossa live. Então se você tem outro colega moteleiro que você quer indicar essa live, clica aqui no aviãozinho aqui embaixo e dispara essa live para outros parceiros seus. Se tiver algum comentário, pode escrever aqui embaixo. Eu vou estar te ajudando e esclarecendo todas as suas dúvidas. Bom, pessoal, eu elenquei aqui alguns pontos principais aqui para você entender sobre os indicadores de motel. E pasmem, isso é um grande problema com vários motéis do Brasil. Muitos motéis sabem entender o ticket médio, sabem entender o perfil do seu motel, mas muitos não sabem. Não sabem entender o mapa de calor, não sabem avaliar a média de consumo por categoria, por onde eu começo a minha reforma, o RevPAR, o que é o famoso RevPAR, né, dos motéis. E todos esses indicadores vão estar no nosso sistema, ou melhor, eles estão no Infomotel. Então se você, a partir dessa live, quiser bater um papo comigo para entender como mais o Infomotel pode te ajudar, chama a gente no direct e nós vamos estar aqui para te ajudar. Legal? Então o primeiro ponto, pessoal, o primeiro passo aqui é entender o teu tipo de motel. Tá? Esse é o primeiro ponto. Não dá para entender nada de motel se você não entender o teu perfil de motel. Se você é econômico, se você é motel médio ou se você é alto padrão. Legal? Então o primeiro ponto é entender isso. E como eu faço isso no meu motel? Ticket médio. Então você vai entrar lá no sistema, no teu sistema aí, e verificar qual é o teu ticket médio. Então vamos lá. Se o teu ticket médio do teu motel é na faixa aí até R$80, até R$90, o seu motel ele é econômico. Então você precisa de uma alta taxa de ocupação, um alto giro, certo? Depois eu vou entrar nessa parte dos indicadores de taxa de ocupação, perfeito? Então para você entender do teu motel, você precisa saber o teu perfil de motel. Se você é econômico, se você é médio, se você é alto padrão. Então, média, motel econômico, certo? Tem uma média de ticket médio entre R$80 e R$90, tá? O que tiver abaixo desse valor, ele é econômico, legal? Médio padrão, entre 90 e 120, R$130 é médio padrão, é mid-scale, é motel de base, entendeu? É um motel no meio do padrão dos motéis, legal? Então você vai ter um ticket médio nesse valor e lógico, automaticamente uma taxa de ocupação um pouquinho mais baixa do que o econômico, correto? Acima disso, pessoal, nós temos o alto padrão. Então motéis que estão acima de 140, R$150 aí, estão bem alto acima disso. Lógico, nós temos clientes que estão hoje com 200, 250, R$300 de ticket médio. Perfeito? Mas depende muito do seu posicionamento de mercado. Qual é a posição do seu mercado? Eu estou falando aqui de motéis que não sabem analisar os seus indicadores. Beleza? Então começa-se avaliando o teu perfil de motel. Bacana? Depois disso, entendendo o teu perfil de motel, eu começo uma triangulação no meu negócio. O Infomotel ele te dá todos esses indicadores num relatório só, tá? Que é o relatório de produtividade das suítes. Legal? Então anota aí que esses indicadores você vê tudo no relatório de produtividade das suítes. Então lá no relatório de produtividade das suítes, se você pegar lá uma análise dos últimos 3 meses,
você vai fazer uma triangulação. O que é essa triangulação? Avaliar o ticket médio da categoria com o ticket médio do motel, o ticket médio da taxa de ocupação da categoria do motel com a taxa de ocupação do motel e também o RevPAR da categoria com o RevPAR do motel. Então você faz essa triangulação para entender que o ticket médio da categoria não pode estar abaixo do ticket médio do motel. A categoria que tiver com esse problema, você tem que tomar alguma ação e entender melhor o porquê que ela está com o ticket médio tão baixo. Às vezes o problema está na movimentação, no consumo do cliente, ou essa suíte não é alocada, tem algum problema. Então tem que começar a investigar essa situação. Legal? Depois eu vou analisar a taxa de ocupação. A taxa de ocupação da categoria não pode estar abaixo da taxa de ocupação do motel. Então você começa a entender o giro do motel, os indicadores com essa triangulação. E pasme, no Infomotel você analisa tudo isso com apenas um relatório. Tá? Apenas um relatório te dá todos esses indicadores e muito mais. Perfeito? Fazendo essa análise, você vem para o RevPAR. Tá? O RevPAR é a mesma coisa. O RevPAR da categoria com o RevPAR do motel. Então, entendendo esse tipo de indicador, vai te ajudar muito a saber, por exemplo, por onde eu começo a reformar o meu motel. Qual é a categoria que me dá mais rentabilidade? Qual a categoria que me dá menos rentabilidade? E com isso você consegue fazer uma análise mais detalhada. Perfeito? Entendendo tudo isso, pessoal, tá? Você começa a criar estratégias de crescimento do teu negócio. Você começa a investigar melhor e entender aonde você precisa dedicar o seu tempo. Então, o teu tempo, moteleiro, é um dos mais preciosos que tem. Então, com isso, você consegue organizar o teu tempo para aplicar isso aonde realmente faz sentido. Porque de nada adianta você gastar o teu tempo em ações que não convertem em resultado para ti. Então, você podendo ter uma solução que te agregue esses ricos indicadores, você vai conseguir trazer mais resultado para o teu negócio. Bacana? Entendendo toda essa dinâmica, certo? Entre ticket médio, nível de motel e esse cruzamento, essa triangulação, você consegue entender também qual seria a tua taxa de ocupação ideal. Então, fazendo só uma chamada aqui, pessoal, no meu livro, no livro chamado Motel 4.0, que tem lá no nosso site para venda, tá? Certo? Também temos na Amazon, tem todos esses indicadores, perfeito? Lá você vai conseguir ter na palma da tua mão, numa leitura muito objetiva, esses indicadores, para entender qual é a tua taxa de ocupação ideal, para começar a organizar o teu crescimento do motel. Então vamos lá. Bom, Roberto, qual seria a minha taxa de ocupação ideal para um motel econômico? Então eu teria uma taxa de ocupação na faixa de 3,5 a 4. Então uma alta rotatividade do meu motel, para que eu consiga atender o meu faturamento ideal do meu negócio. Se eu tenho um motel mid-scale, que é médio padrão, eu tenho uma taxa de ocupação ideal entre 2,5 a 3, chegando a 3,5. Então, acima de 3, eu estou já por cima dos meus objetivos, tá? Não quer dizer que você não possa crescer muito mais, mas você tem esses indicadores para você colocar metas de crescimento do teu negócio, tá? E o alto padrão, ele reduz um pouco mais, entre 2 a 2,5, 2,8 seria a tua taxa de ocupação ideal. Bom, Roberto, então como que eu calculo a minha taxa de ocupação do meu motel? Eu não tenho sistema, eu não tenho nada para me ajudar, ou o meu sistema não traz esses indicadores. Bom, primeiro ponto, chama a gente. Segundo ponto, vou te ajudar a calcular a taxa de ocupação. Então a taxa de ocupação você vai pegar as locações do motel, dividido pelo número de dias, dividido pelo número de suítes que você tem. Então você vai ter uma taxa de ocupação diária,
correto? Ah, e como é que eu calculo da categoria? A mesma coisa. Total de locações da categoria, das suítes da categoria, então eu somo todas as locações da categoria, divido pelo número de dias e divido pelo número de suítes que eu tenho nesta categoria. Com isso, eu vou ter uma análise para entender qual a minha taxa de ocupação de cada categoria. Perfeito? Então, com essa triangulação de entendimento, qual é a minha taxa de ocupação ideal, qual é o perfil do meu motel, eu consigo traçar estratégias de crescimento e analisar o que eu estou errando e o que eu posso melhorar ainda mais no meu negócio, tá? Bom, baseado nisso, eu consigo analisar ainda no mesmo relatório, no relatório de produtividade do motel, qual que é a minha média de consumo por categoria. Então eu consigo entender, por exemplo, como é o consumo da categoria. Tá? Meu cliente lá consome média R$5, média R$10, média 15, média 20. Então, com isso você consegue fazer uma análise também na média de consumo por categoria, para entender realmente qual categoria tem mais consumo de mercadoria e qual tem menos consumo. Até mesmo para você precificar melhor a hora de cobrar a tua hora de tarifário do teu motel. Hoje, em média de consumo, tá? O motel ideal, nível nacional, nós estamos falando de uma média de 12 a 15% sobre faturamento, tá? Mas muitos motéis têm que avaliar qual é o seu perfil, tá? Tem motel que é muito rotativo, então não vai chegar no 15%, mas ele tem que tentar encostar aí na faixa de 10 a 12% sobre faturamento. Com isso, ele vai ter um bom resultado e atender as métricas de perfil de motel, do econômico e do médio padrão e, por óbvio, o alto padrão. Tá? Então, o que a gente consegue entender com essas metrificações, e isso tudo num relatório só do Infomotel, que é o relatório de produtividade das suítes, todo o meu cruzamento de informações, tá? Que é o consumo de alimentos e bebidas, certo? Do motel, comparado ao faturamento. Consigo entender também neste relatório, tá, que a gente lançou recentemente, quantos clientes, quantas locações que eu tive naquele mês tiveram consumo e quantas não tiveram consumo. Então eu consigo também mapear como está a minha média de consumo por locação, tá? Então, por exemplo, o meu motel consome lá 50-50. 50% dos meus clientes consomem e 50% não consomem. O que eu devo fazer? Eu devo analisar os produtos que eu vendo. Essa semana eu estive conversando com um cliente nosso que ele está com esse problema. Ele não consegue analisar os produtos dele porque não está separado. Então, por exemplo, eu tenho lá vários refrigerantes e estão na mesma categoria. Refrigerantes. Ele agrupou, certo? Tudo bem, tem o mesmo preço, mas na hora de avaliar qual mercadoria você tem uma maior lucratividade, qual produto individual mais você vende, você não sabe. Você não sabe se você vende mais a Coca, ou é mais a Fanta, mais a soda. Não tem como saber. Se você não separar os teus produtos por produto, por individualizado, certo? A mesma coisa vale para as cervejas. Todo o teu produto deve ser separado, individualizado, para que você possa também fazer uma precificação melhor e também entender a tua margem de lucro por produto. Os produtos que mais você vende também com o teu percentual de lucratividade. O Infomotel está projetado, certo? Está projetado para te trazer resultado. Basta você alimentar as informações e também saber ler as informações. Isso é o mais importante do teu negócio, moteleiro. Às vezes você tem um sistema, pode ser o melhor que tem hoje no Brasil, mas ele não te traz essas informações detalhadas. E aí você não consegue fazer uma análise mais atrativa, mais objetiva e mais rápida. E aí você começa a perder dinheiro. Por quê? Por que eu começo a perder dinheiro no motel? Porque eu não estou sabendo precificar o meu produto,
Eu não estou entendendo qual a minha média de taxa de ocupação baseado no meu perfil de motel. Eu não consigo entender, por exemplo, o mapa de calor. Tem sistemas que a leitura do mapa de calor é muito ruim. Ou até mesmo os softwares do mercado não explicam como fazer essa leitura. A leitura dos indicadores do teu motel, ela é primordial para tomar qualquer decisão, moteleiro. Se você não tem um sistema que te ajude nisso, não dá para fazer estratégia de crescimento. Ah, mas o meu sistema aqui ele me atende, mas e a evolução? E as melhorias do mercado? As tendências de indicadores? Automaticamente você não vai acompanhar essas tendências. E com o passar do tempo, você não vai conseguir mensurar melhor o teu resultado, ou conseguir criar estratégias de crescimento do teu negócio, tá? Então é muito importante, moteleiro, você saber analisar os principais indicadores do teu motel. Então nós falamos aqui do tipo do teu motel, do ticket médio, da taxa de ocupação, da média de consumo por categoria, a quantidade de clientes consomem. Tá, Roberto, mas qual que é o ideal? Qual que é o ideal dos clientes que consomem no motel? Certo? O ideal é 70% consumir e 30% não consumir. Esse é o ideal, certo? Mas se você tiver já acima de 55, 60 ali, já está muito bom. E aí você começa a analisar os teus produtos. Analisar os teus produtos no teu motel é um passo muito importante para, primeiro ponto, aumentar o teu ticket médio e segundo, vender produtos que giram. Por quê? Porque estoque parado é prejuízo, tá, moteleiro? Estoque parado é prejuízo, tá? O teu estoque tem que estar girando. Se não girar, produtos que não giram, produtos que não têm movimento, você vai ter prejuízo. Ah, Roberto, como é que eu faço essa análise? Em média, 3 a 6 meses, você tem que tirar os relatórios do teu sistema e ver que produtos você mais vendeu para produtos que você menos vendeu. Então, se em 6 meses, um certo produto, você vendeu 3 ou 4 unidades, a média de consumo dele é 1 por mês. Aí eu faço a pergunta para vocês, moteleiro. Vale a pena ter um produto que você vende ele uma vez por mês? Uma saída apenas por mês? Não vale a pena. Então, o entendimento, moteleiro, é ter um estoque itinerante. Um estoque que tenha giro, um estoque que tenha resultado. Mas também precificar de forma correta. Tá? Eu não vou entrar tanto hoje no mérito de precificação de produto, mas eu vou fazer uma live específica só falando de como você deve precificar o teu produto, certo? Para você entender a tua margem de lucro e margem de operação saudável do teu motel, tá? Tanto na venda de mercadorias, quanto na parte de suítes, quanto também no teu financeiro, perfeito? Bom, Roberto, entendi tudo isso, entendi todo esse processo. Tá, e o que eu faço agora? Primeiramente, analisar os teus indicadores. Você está analisando isso? Você está colocando isso como meta mensal de entender os teus indicadores e tomar ações tanto com a tua equipe interna quanto com a tua equipe de marketing? Porque analisar indicador é base. Analisar o teu resultado é algo que você tem que fazer e se preocupar mensalmente. Ah, Roberto, mas tem sazonalidade, uma hora meu hotel está bombando o movimento, uma hora está lá embaixo. Isso acontece com frequência? Acenda um alerta. As sazonalidades acontecem, mas elas não podem ser gritantes, tá? Elas têm que ser constantes. Pá, mas e como é que eu analiso isso? Geralmente uma análise, ela parte, quando eu faço as consultorias, a gente pega o mês atual ou o mês anterior, comparado ao mesmo período no ano anterior. E começo a ver os meus crescimentos.
Ah, eu cresci em ticket médio. Ah, eu cresci em taxa de ocupação. Ah, eu cresci em faturamento. Eu aumentei o percentual de alimentos e bebidas. Eu aumentei a venda de produtos, ou seja, os clientes estão consumindo mais. O que está acontecendo? Então você consegue fazer uma análise mais condizente com a realidade e principalmente você tem que traçar metas. Ah, eu quero crescer 5%, 10%. É o cálculo correto? Na minha opinião, a conta deveria ser o seguinte. Ah, eu vou estipular uma meta de crescimento de 10%. Legal, mas eu tenho que diminuir pelo menos a Selic, que é o crescimento do Brasil. Então, o meu aumento de 10% menos a Selic, certo? Menos o percentual, o crescimento da Selic, que é geralmente tudo que as pessoas utilizam de indicador de crescimento, de indicador de aumento de valores, é esse indicador. Então eu vou diminuir desse indicador e ver o meu real crescimento. Eu tenho o meu bruto, mas eu tenho que calcular o meu líquido. Perfeito? Então, entendendo dessas métricas, entendendo mais de qual é o meu perfil de negócio, eu consigo, em parceria com o marketing, certo? Que motel sem marketing não é nada, tá? Anotem isso, moteleiro. Motel sem marketing não é nada. Como que você vai atrair novos clientes todos os dias? Então é um dilema que eu falo para todos os meus clientes quando a gente entra no assunto de marketing. O marketing é a tua força de tração para captar novos clientes todos os dias, tá? Então, moteleiro, qual é a tua força de tração hoje? Você investe em marketing? Qual é o teu investimento em marketing hoje para captar novos clientes? Então, você tem que entender isso claramente na sua mente. Se você não ter esses indicadores, esses comparativos mensalmente, você não consegue traçar uma meta de crescimento anual do teu negócio. E aí a tua curva não vai ser crescente. Você vai crescer, estabilizar e ficar. E dali um tempo, cair. Esse é o problema, moteleiro, quando a conta não fecha mais. Esse é o grande problema dos motéis do Brasil, que são arrendados, que são vendidos. É porque a conta não fecha mais. A soma do faturamento, despesas, não gira. O motel está com muita manutenção, precisa de um investimento, e aí ele não se paga mais. E aí começa-se a achar os culpados. E às vezes o culpado é o próprio moteleiro. Sinceramente, a culpa às vezes é do próprio moteleiro, não é do mercado. Ah, mas o mercado mudou. Você podia ter evoluído com o mercado. Você podia ter melhorado. Você podia ter investido. Você podia ter buscado estratégias de mudança. Tanto nova motelaria, quanto marketing, quanto crescimento, quanto automação, quanto tecnologia. Eu já fiz diversas lives falando sobre o ponto que eu quero colocar o meu motel. Se eu fosse moteleiro hoje, o que eu quero fazer com o meu motel? O que eu vou investir hoje para coletar o cliente daqui a 10 anos? O que as pessoas de hoje, o que as crianças, os adolescentes estão usando hoje para captar eles para visitarem um motel daqui a 5, 10 anos? Então esse, pessoal, é o dilema de vocês. Se vocês não abrirem os olhos para essas mudanças, o motel de vocês vai virar um submarino. Até vai boiar, mas vai chegar um ponto que ele vai afundar. E eu passei por recentemente, vivi essa experiência, contar um pouquinho aqui da minha história pessoal. Como todos sabem, eu gerenciei motel durante 14 anos. Foi onde eu fundei a Infobac Sistemas, onde eu tive todo o conhecimento sobre motelaria, sobre todos os indicadores, certo? Só que lá atrás eu não tinha nenhuma base de estudo, eu não tinha lugar para pesquisar, eu não tinha nada, eu tinha que fazer tudo da minha cabeça, do meu entendimento e achando que estava correto. Hoje não, moteleiro. Hoje você tem muita base de consulta,
tem nosso canal do YouTube, tem a Escola de Motelaria do Vinícius, tem o nosso blog, tem as nossas dicas de gestão, tá cheio de conteúdo. Então o moteleiro não muda só se ele não quiser. E eu acabei voltando para ajudar a ver esse motel que eu gerenciei até 2017. Então eu voltei lá para ver o estado do motel. E pasmem, estava deplorável. As pessoas que ficaram não investiram, não melhoraram, certo? Acabou afundando o motel. Ele não tem mais condições de operar. Então o motel ele foi fechado, certo? Que eu estou ajudando inclusive o proprietário a vender o imóvel, certo? Mas ele não vale mais a pena continuar a operação de motel, porque perdeu o time, perdeu o tempo de investir, de melhorar e se posicionar no mercado, se posicionar no seu perfil de negócio, se posicionar no seu ticket médio, traçar crescimento do motel. Então, volto a dizer, o marketing é a tua força de tração de crescimento. Se você não investe nesses processos, se você não analisa os indicadores, você não vai crescer e não vai se posicionar. Então, conforme eu falei já desde o início aqui dessa live, a gente revisou aqui ticket médio, taxa de ocupação, média dia, e tudo isso, moteleiro, você tem dentro do Infomotel. Se você não sabe, vem falar com a gente. Estamos aqui para te ajudar. Mas, tá, Roberto, como que eu vou traçar estratégia então com marketing? Por onde eu começo a minha análise? Além de você analisar o teu perfil, que é o primeiro ponto, entender qual é o teu tipo de motel, você tem que traçar a estratégia de crescimento. E como você vai fazer isso? Analisando mapa de calor. Então lá no sistema nós temos o relatório de mapa de calor. Então o mapa de calor, ele tem uma base muito forte para você traçar crescimento, para você traçar o teu estratégico de marketing. Quando o teu motel é mais ocioso, quando o teu motel é mais movimentado. Ah, Roberto, o meu motel está tudo verde aqui. O que eu faço? Primeiro começa a entender o teu tipo de motel. Começa a aquecer o teu marketing. Você investe em marketing? Primeiro ponto, se você investe em marketing e o teu mapa de calor está todo verde, tem problema. Você tem que trocar de agência. Começa a ver que você está rasgando dinheiro. E se você achar que a tua agência não está trazendo resultado, chama a gente aqui, que eu tenho um parceiro nosso da Library que vai te ajudar a criar metas de crescimento, investimento e posicionamento do teu motel no mercado. Beleza? Então chama a gente aí no direct que eu mando para você o contato dele e ele vai te ajudar a traçar essas metas de crescimento. Tá, Roberto, mas o meu mapa de calor aqui, eu tenho marketing, tá legal, tá trazendo resultado, beleza. Mas eu tenho aqui, por exemplo, o cenário. Final de semana é laranja para o vermelho e durante a semana é verde escuro. Essas cores é do nosso mapa de calor, pessoal, tá? Então lá no nosso sistema temos os percentuais na legenda com os mapas de calor, tá? Então você consegue saber ali pela cor, pelo dia, pelo horário, como está o teu indicador. Então, por exemplo, final de semana eu estou vermelho, laranja para vermelho. Tô legal. O que eu faço então? Aumenta preço. Se você está no vermelho no final de semana, aumenta preço. Cria estratégias de valores diferenciados para dia de semana e final de semana. Então, você consegue mensurar melhor a tua rotatividade. Como eu já falei aqui em outras lives, qual que é o grande segredo do motel? Ticket médio versus taxa de ocupação. Basicamente é isso. Resumindo, esses dois indicadores definem tudo, moteleiro. Ticket médio alto e taxa de ocupação baixa é um problema.
ticket médio baixo e alta taxa de ocupação é outro problema. Porque você precisa muita gente, muito movimento, por pouco resultado. E o inverso é um problema também. Porque você está cobrando muito com pouco movimento. Uma hora a conta não vai fechar. Então com isso, você consegue entender melhor e estruturar o teu crescimento estratégico na hora de você analisar. Então eu vou analisar o mapa de calor. Quando eu pego uma consultoria para avaliar, eu começo por 2 relatórios. Mapa de calor, mas antes produtividade. É no relatório de produtividade do Infomotel que a gente entende basicamente todos os indicadores do motel. Então, como eu falei no início da live, com um relatório você faz a triangulação completa do motel. Mas se você não tiver base de conhecimento, você não consegue traçar e entender o que fazer para melhorar os teus indicadores. Então é preciso entender, pessoal. É preciso estudar. Ainda não existe uma faculdade de motelaria, tá? Mas existe muito conteúdo aqui na internet para te ajudar. Então com isso você consegue entender muito indicador. Então esse aqui é o meu livro, tá? Motel 4.0. Quem quer saber mais, manda um direct para mim. Eu vou ter o maior prazer em ajudar, mandar os links do livro, ok? E ele vai te abrir os olhos. Ele é um guia. Ele não é um livro que você vai ler ele de cima a baixo. É um livro que você vai ler ele separado por capítulos. Nele a gente fala sobre marketing, fala sobre indicador, fala sobre futuro da motelaria, fala sobre site, sobre atendimento, sobre sistema, fala sobre financeiro. Então você tem um guia para te ajudar a criar um estratégico mais sólido no teu motel, tá? Então, por exemplo, vamos voltar aqui no mapa de calor. Então, quando eu vou fazer uma consultoria, eu pego o mapa de calor, que é o segundo relatório que eu vou avaliar, para entender como está a ociosidade do motel. Então, eu consigo ver os dias e horários que o motel está mais ocioso e mais movimentado. E aí, em conjunto com o marketing, criar a estratégia de crescimento. Então, se eu estou mais movimentado no final de semana, eu recomendo subir preço. Durante a semana, eu baixo o preço. E aí eu vou conseguir equilibrar o meu resultado. Eu vou conseguir equilibrar o meu ticket médio e eu não vou ter uma baixa dele. Então eu consigo, através de um sistema, entender todos esses indicadores. Mas você precisa saber o que olhar. Precisa colocar isso em prática. E aí entra muito, pessoal, plano de ação. Eu gosto muito, inclusive falam no meu livro, que é o método PDCA. O que é o método PDCA? É o planejamento, execução, correção, checagem e correção. Então eu faço o planejamento, eu descrevo ele, faço a ação, checo o que deu resultado e o que não deu, reestruturo e volta para a ação de novo. Então esse é o método PDCA. Então você deve aplicar esse método baseado numa estruturação. E lógico, pessoal, você tem que ter parceiros aliados ao teu negócio para te ajudar no teu crescimento. Você tem que ter um sistema bom no mercado, você tem que ter um marketing que entenda do teu negócio, você tem que ter base de conhecimento, você tem que ter o teu motel organizado. Então, pessoal, são vários pontos e que, sinceramente, toma muito tempo do moteleiro. E se ele não começa a delegar, não ter um sistema, automação, ele vai ficar preso aonde? Na operação. E aí eu pergunto para vocês, vai conseguir analisar tudo isso? Vai conseguir criar estratégia? Vai conseguir
analisar esses indicadores mensalmente para conseguir fazer as ações de correção? Não vai, moteleiro. Não adianta, a gente é uma pessoa só, não consegue. Por isso que eu preciso de me armar de tecnologia, de parceiros, de pessoas qualificadas no meu operacional, para que eu consiga executar as ações de crescimento. Aí eu vou conseguir analisar meu estratégico, criar metas e fazer o motel crescer. Sem analisar tudo isso, moteleiro, não dá para avaliar o crescimento do motel. Não dá, pessoal, não dá. Não tem como você estruturar o teu motel sem saber desses indicadores. A base de qualquer decisão é indicador. É indicador. Tá? Você tem que analisar os indicadores do teu negócio. E com o Infomotel, você tem tudo isso em poucos relatórios. Em poucos relatórios, você tem uma análise praticamente completa do teu motel. Então, o relatório aqui eu falei do relatório de produtividade das suítes e o relatório de mapa de calor. Tá? Tem os relatórios, Roberto? Tem uma infinidade de relatórios. Hoje o Infomotel conta com mais de 150 relatórios de análise para você poder mensurar o teu negócio. Tá? Sem contar ainda mais aplicativo, que lá nós temos também a parte de projeção de faturamento e projeção de locação. Tá? Então, pessoal, indo nessa narrativa, nesse entendimento, você consegue mensurar os indicadores, você consegue entender de forma prática, objetiva e rápida para você tomar ações. E o bom do motel é que as ações elas convertem muito rapidamente. Então, quando você cria uma ação no marketing, leva muito pouco tempo para ela te dar resultado. Então, você investiu no marketing, automaticamente o resultado vai acontecer logo no mês seguinte. Mas se você nunca investiu em marketing, tá? Ah, Roberto, o que é investir em marketing? Tem muito motel que não investe, não sabe o que é. E acha que investir com a agência lá 500, 600, 700 reais vai dar resultado. Não vai. Literalmente não vai. Postar organicamente, apenas ir lá no Instagram, publicar ou criar um story, não vai dar resultado. Você precisa patrocinar. Você precisa impulsionar as suas campanhas digitais. As suas campanhas de meta, que é Facebook, Instagram, e também, se você tem site, patrocinar o teu posicionamento em Google. E aí, como você vai investir no marketing se você não tem as tuas metas e os teus indicadores definidos? Não tem, não dá. Não tem como hoje um hoteleiro manter a sua operação alinhada, crescente, sem traçar as metas de resultado, analisar elas e, em contrapartida, fazer ações de crescimento com o marketing, com o estratégico de reforma, de melhoria e posicionamento do motel na sua região. Lembrando, pessoal, o teu motel ele é regional. Ele vai atuar na sua região. Então o grande movimento do motel, ele é dos clientes da região, da cidade, das cidades adjacentes. Então esse é o teu público-alvo. E aí você começa a buscar e captar esses clientes através do marketing. Eu conversei esses dias com um cliente nosso, inclusive um cliente recente, e ele está com um mapa de calor todo verde. Só que ele não investe em marketing. Ele não faz esse atrativo. Ele não faz
esse posicionamento da marca. Não é só divulgar o motel, a suíte, promoção. Também tem o institucional, que é o posicionamento da marca. O que é posicionamento de marca? É que se você falar na cidade, o nome do meu motel é Motel X, por exemplo, Motel XPTO, certo? Se você falar o nome do teu motel, as pessoas vão associar, vão lembrar, não, eu sei onde fica, já fui lá, já conheço alguém que foi, entendeu? Já pesquisei. Esse é o posicionamento de marca. E muitos motéis não fazem isso. Nem o posicionamento de marca fazem. Fazem só patrocinado de campanhas, de suíte, e ainda fazem algumas publicações erradas. Quer saber que tipo de conteúdo você deve publicar? Lá no meu canal do YouTube, também aqui no Instagram, tem uma live que eu falei sobre o calendário editorial de motel. Então, se você não sabe o que postar, não sabe qual é o criativo que você deve desenvolver, corre lá, pede para a tua agência assistir essa live que eu criei esse conteúdo e está excepcional, está aberto. Hoje, o Infomotel, nosso site, possui o maior acervo aberto sobre motelaria no Brasil. Maior acervo de conteúdo aberto, público, tá? Tá lá no nosso blog, nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do Instagram também tem conteúdo falando, legal? Então você pode buscar esse conhecimento para te ajudar no estratégico. E moteleiro, se você não sair da operação, você não analisa, você não consegue analisar o estratégico e trazer resultado satisfatório para o teu negócio. E muitos moteleiros acreditam, sistema não é prioridade. Não, é muito caro. Aí eu me faço uma pergunta. O sistema de motel é caro em relação a quê? Em comparativo a quê? Quanto tempo você ganha por ter uma ferramenta especialista? Por ter uma ferramenta que te ajude a gerenciar o teu motel, a te trazer esses indicadores. Eu falei aqui de 5 ou 6 indicadores apenas. Se você for criar alguns indicadores aqui no Excel, tem indicador que você não consegue fazer. Ou vai te tomar muito tempo para alimentar em Excel para te trazer um resultado. Exemplo disso é mapa de calor. É praticamente inviável você fazer isso no Excel. Ticket médio, cálculos. Tudo isso você vai ter que lançar diariamente no Excel para ele trazer esses resultados. Suíte, a categoria, locou, quanto tempo ficou e por aí vai. Então, pessoal, esse tempo muitos motéis não avaliam. Querem apenas um software, um sistema para controlar check-in e check-out, ou seja, entrada e saída. Mas esquecem de todo o outro lado, o lado gestão, o lado indicador, o lado crescimento, o lado que agrega com estratégia, com números, com indicadores para você investir no teu motel, para você posicionar o teu motel. Então não adianta, moteleiro, você achar que você consegue manter o teu motel em operação se você não investir, se você não analisar indicador. Não dá. Motel precisa de investimento, precisa de cuidados, precisa de base de crescimento. E você só consegue isso, moteleiro, abrindo os teus olhos, abrindo a tua mente e investindo em tecnologia, investindo em um software, investindo em um sistema que vai agregar no teu motel. Não dá. Não tem como analisar indicador sem ter sistema. Não tem como. É inviável você colocar até mesmo uma pessoa para alimentar isso numa planilha de Excel. Se torna inviável. E aí que eu falo, o valor do sistema
Alguns moteleiros acham caro, mas comparado a quê? A que produto? A que tempo? A que resultado? Então hoje, a solução que nós trazemos para o mercado, ela é muito rica em indicador. É muito rica em controle. É muito rica em resultado. Principalmente em resultado. Tá? Eu vou deixar aqui só um briefingzinho. Nós criamos um contas a pagar recentemente no sistema completo. Com metas, com plano de contas, com fluxo de caixa, DRE. Algo feito especialmente para você, moteleiro. Mas eu vou fazer uma live específica para isso, para falar sobre esses indicadores, para falar sobre as metas, falar sobre o controle financeiro do motel, a saúde financeira do motel, o quanto é bom as retiradas de prolabore, as retiradas de sócio, quanto é a minha geração de caixa, quanto que é a minha geração de resultado, que muito moteleiro não sabe o que é isso. Então, logo para frente aqui, eu vou estar divulgando a live sobre gestão financeira no Infomotel. Tá? Como você vai organizar melhor o teu plano de contas, o teu resultado operacional, a tua geração de caixa no teu motel. Então, anota aí, logo mais para frente vamos ter uma próxima live aí falando sobre financeiro, ok? Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham sobre esses indicadores, essas análises que a gente fez aqui em relação a motel, mapa de calor, ticket médio, avaliar percentual de faturamento, enfim, pessoal, fiquem à vontade, pode fazer seus questionamentos, eu estou aqui para te ajudar ao vivo, certo? E sanar as tuas dúvidas quanto a resultado, quanto a indicador e quanto a ticket médio e taxa de ocupação. Porque esses são os principais indicadores de crescimento e análise do teu negócio. Beleza? Então, pessoal, fazendo um resumo breve aqui do que a gente falou nessa live, a gente falou sobre, primeiramente, começar a entender o teu tipo do motel, se ele é econômico, se ele é médio, alto padrão. Como eu faço isso? Ticket médio. É através do ticket médio que você entende o teu tipo de motel. Tá, Roberto, mas como eu calculo o meu ticket médio? O ticket médio é faturamento dividido por locação. Todas as locações. Válidas. Locações válidas. Tá, Roberto, o que é uma locação válida? Aquela que tem valor. Cortesia, desistências, essas não são locações válidas, tá? Acontece, você dá uma cortesia para uma pessoa, um sorteio, essa locação ela não é válida para indicador, tá? Então, ticket médio é faturamento dividido por locação. Então, com isso, você tem o teu principal indicador, ticket médio. Esse é o teu balizador para entender o teu tipo de motel. Entendendo o teu tipo de motel, nós temos o ideal em taxa de ocupação, tá? Para econômico, médio e alto padrão. Ah, mas o meu motel, a gente tem cases que o cara tem um ticket médio de 300 e uma taxa de ocupação de 4,5. Esse motel é fora da curva, entendeu? Ele está fora da curva. Ele já veio de um trabalho de crescente e se posicionou muito bem no mercado. Agora, se ele não continuar investindo, tracionando, continuar crescendo e buscando mais, ele vai chegar um tempo que ele vai estacionar. Então é isso, moteleiro, que você não pode deixar acontecer. Estacionar, parar, achar que ninguém vai chegar perto de você ou vai te encostar porque você já está num alto nível. Tira o teu cavalo da chuva. Hoje, a sobrevivência do motel é 2 aninhos. É 2 anos, tá? Qualquer motel, se parar de investir, parar de melhorar,
é 2 anos. Depois começa a descer. Começa a descer a curva. E aí, essa retomada vai custar caro. É um investimento muito alto, tá? Então, falamos disso. Falamos também do ticket médio das categorias, do cruzamento, tá? Da triangulação sobre ticket médio da categoria comparado ao ticket médio do motel. A taxa de ocupação da categoria com a taxa de ocupação do motel. E o heavy par da categoria com o heavy par do motel. Essa triangulação, ela é super importante, tá? Para você entender qual categoria te dá mais resultado, menos resultado e por onde eu começo a minha reforma. É ali. Tá? São esses 3 indicadores de cruzamento para você poder ter o teu balizador. Ah, Roberto, eu sou do econômico, eu quero aumentar o meu ticket médio. Legal, dá para fazer? Com certeza. O que você vai ter que fazer? Fazer com que o teu cliente consuma mais e fique mais tempo no teu motel. Ponto. Tá, mas eu não tenho atrativo no meu motel. Então você vai ter que investir. Vai ter que criar atrativo. Criar suíte com hidro, criar opções de cozinha, aumentar o consumo do teu cliente no teu motel. É o único jeito de você aumentar ticket médio. Não é só aumentar preço, que o teu ticket médio vai subir. Não vai. Você tem que agregar valor, certo? Ah, mas eu estou no médio padrão e quero chegar no alto padrão. Dá para fazer? Dá. Mas, volto a dizer, o investimento é mais ainda. Então, às vezes, você consegue melhorar as ações de taxa de ocupação. Melhorar a tua rotatividade. Com isso, você faz o teu estudo em mapa de calor junto com a tua agência de marketing. Lembrando, se a tua agência não traz resultado, chama aqui a gente no direct, que a gente pode estar te indicando uma agência especialista em motel, que vai te agregar muito em resultado. Beleza? Falamos também aqui da média de consumo por categoria, onde você vai entender qual categoria te dá mais consumo, te dá menos consumo, ou seja, te vende mais e vende menos. Tá? Quantidade de clientes que consomem e que não consomem. Qual é o ideal? 70% consumindo e 30% não consumindo. Tá? Então você entendendo quanto, por exemplo, do meu total de locações, meu motel fez 1000 locações. 600 consumiram e 400 não consumiram. Certo? Então esse é mais ou menos essa contabilização que é feita, ok? Então isso vai te agregar ainda mais em aumento de ticket médio. Avaliar também a venda total de alimentos e bebidas. Qual que é a minha média ideal? 12 a 15%. Média nacional. Lógico, tem motéis que vendem muito mais, tem motéis que estão muito abaixo, que está na hora de analisar, ver o que está acontecendo com o seu produto. E tem motéis que estão, como falei antes, fora da curva. Estão vendendo muito bem, certo? A parte de alimentos e bebidas. Tá? Falamos também do mapa de calor, os problemas do mapa de calor, certo? E as ações que você pode fazer em cima do mapa de calor. Beleza? Mais alguma dúvida em relação a esses indicadores, moteleiros? Fiquem à vontade para fazer seus questionamentos. Estou aqui para te ajudar a entender melhor os teus resultados, certo? Para que você possa, por consequência, aumentar os teus resultados de forma estratégica. Perfeito? Pessoal, quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui nessa live. Foi muito gratificante voltar a fazer live aqui no Instagram. E vamos estar fazendo aí, nos próximos meses aí, vamos estar estudando aqui com o nosso time comercial, nosso time de marketing, para estar fazendo mais live de conteúdo. Manter esse papo com vocês aqui é muito legal, é muito bom saber que a gente pode ajudar ainda mais
os moteleiros a crescer e a se posicionar no mercado. Essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram e depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube e por consequência lá no nosso blog, certo? Vai estar lá também. Eu vou contar um spoiler aqui também para vocês. Logo mais no nosso site a gente vai ter uma página inteira sobre material de apoio. Lá estarão todos os meus e-books, certo? E estou lançando agora no mês de dezembro um e-book do Guia do Moteleiro, beleza? Então logo mais aí teremos novidades aí para ajudar ainda mais os moteleiros a aumentar o seu resultado. Valeu, galera! Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu, até mais!